Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu já começo te pedindo, se você não é inscrito ainda, que você venha se inscrever rapidinho aí embaixo, inscreve-se e ativa o sininho de notificações e, se você gostar do vídeo no final, que você compartilhe com mais pessoas para abençoar e que nós venhamos ser um veículo na mão de Deus para disseminar a palavra de Deus, tá bom? Se você não é inscrito, mande para alguém, peça para alguém se inscrever, para que essa pessoa venha agora acompanhar essa palavra de Deus numa história tão linda, numa história clássica da Bíblia, que é a história de Sansão. Então vamos lá para a palavra de Deus? Lá em Juízes, o Senhor prometeu a Manoá e a sua mulher que a sua mulher Esther iria dar um filho e ele se chamaria Sansão. E na sua cabeça não podia passar navalha, essa criança não podia beber bebida forte e não podia tocar em mortos. Era o voto de Nazireu. O Senhor queria libertar o seu povo de Israel, então levantou Sansão e o capacitou de forma para usar a sua força, que quando o Espírito Santo se apossasse de Sansão, ele teria uma força imensa que ninguém poderia vencer. Certa vez, Sansão, com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. E lá no final da história, a Bíblia vai contar que ele abraçou com 2 colunas e ele derrubou o templo de Dagon, matando mais de 3.000 pessoas. Então, essa história, ela nos inspira o que Deus tem para cada um de nós. O Senhor, ele tem uma história conosco. Antes de Sansão nascer, o Senhor já tinha uma história com Sansão. O Senhor queria usá-lo, o Senhor queria fazer com que ele libertasse o seu povo. E conosco não é diferente. O Senhor, ele já tem uma história antes do nosso nascimento. Talvez você espere uma história linda acontecer na sua vida. O Senhor já sonha com essa história antes mesmo de você nascer. Mas a gente acompanhando a história de Sansão, a gente vai ver que não depende só de Deus, já que o Senhor nos deu livre-arbítrio, que é a escolha. Nós escolhemos os propósitos de Deus para nós ou nós desprezamos aquilo que Ele tem para nós. Então Sansão, ele nasceu da mãe estéril, o Senhor já operou ali o primeiro milagre, que mãe de Sansão não poderia ter filhos, e a mãe de Sansão teve ele e cumpriu ali na infância o voto de Nazireu, cuidando de Sansão. Mas Sansão foi crescendo, foi ali criando liberdade, saindo do domínio do pai e da mãe, e a Bíblia diz que Sansão, ele se envolveu com várias mulheres. E Sansão, a Bíblia fala que ele brincava com a unção, com o voto que Deus lhe deu. A primeira esposa de Sansão já tinha lhe enganado sobre um enigma que ele falou para os seus patrícios ali para que eles revelassem aquele enigma. A primeira mulher de Sansão foi contar aos seus patrícios e Sansão ali perdeu porque os patrícios resolveram o enigma. Depois, Sansão se envolveu com prostitutas e por fim a Bíblia fala, do caso dessas mulheres, da terceira mulher, que foi Dalila. Dalila era uma mulher filisteia. E os pais de Sansão até advertiram a ele: Sansão, meu filho, não teria mulheres do nosso povo para você se relacionar? Você foi casar logo com uma mulher filisteia, que é o nosso pior inimigo, daquele povo que já matou muitos dos nossos povos, que já saquearam as coisas que nós tivemos. Você foi querer se envolver com uma mulher dessa? E a resposta de Sansão foi: só essa me agradou aos olhos. Então Sansão, ele foi ali desprezando o seu chamado, foi desprezando aquilo que Deus tinha para ele foi brincando. E Sansão foi usado por Deus. Nesse inteirinho da história, o Senhor o usava, mas o Sansão, ele foi brincando com as coisas de Deus. Certa vez, Dalila chegou a ele e disse que queria que ele revelasse o porquê daquela força de Sansão, que ninguém podia detê-lo. O que ele tinha? Qual era o segredo? Qual era o enigma? E Sansão por várias vezes enrolou Dalila, brincando, mentindo.
Certa vez, Dalila chegou a ele e disse: mas Sansão, você não me ama de verdade, Sansão, porque se você me amasse, você me contaria a verdade, o porquê da sua força. A Bíblia fala que Sansão ficou com uma impaciência de matar, de tanto que Dalila perseverou, persistiu para descobrir o enigma de Sansão. E a gente lendo a Bíblia, a gente vê que Dalila, ela não amava a Sansão. Ela só queria usar. Por quê? Porque Dalila, ela iria receber uma grande quantidade em dinheiros. Ela iria receber moedas de prata de muito valor, muito valor. Cada um daqueles homens que queriam pegar, que queriam matar Sansão, ia dar ciclos de prata a ela. Então, ela vendeu Sansão por muito dinheiro. Então, na nossa vida, quando nós brincamos com as coisas de Deus, com o nosso chamado, com aquilo que Deus tem mostrado, Deus tem te revelado na Bíblia, tem falado ao seu coração, tem usado homens e mulheres de Deus para falar com você, tem usado homens e mulheres de Deus para falar conosco, e nós desprezamos a palavra de Deus. Como Sansão já tinha visto que ele mentia a Dalila e o poder não saía dele, a força não parava na vida dele, ele continuou mentindo. Mas chegou um certo tempo que ele não teve como mentir mais para Dalila, porque Dalila já estava ali todos os dias incomodando ele, falando que ele não amava de verdade, que se amasse não mentiria, não enganava ela, não brincava com ela. Foi quando Sansão revelou o verdadeiro segredo, que era o seu cabelo, que não poderia passar navalha. Então, ela chamou Sansão, enganou ele, colocou ela sobre os seus joelhos, deitou a cabeça dele, a Bíblia fala que ele dormiu, e entrou os filisteus e raparam a cabeça dele. Aí foi quando Sansão percebeu que o espírito tinha saído da vida dele. Então, a história de Sansão, ela nos ensina que Deus, ele vai dando chance. Deus, ele vai nos alertando, ele vai falando conosco, mas chega uma hora que a conta chega na nossa vida. Chega uma hora que o Espírito Santo, ele de uma certa forma, ele se afasta de nós. E nós, consequentemente, nós nos afastamos dele por causa do pecado. Ele não pode viver junto conosco, junto no nosso pecado. Então o Espírito Santo, ele se entristece. E a Bíblia fala que Sansão foi levado pelos seus inimigos e foi vazado seus 2 olhos. Furaram os olhos de Sansão, levaram ele escravo. E numa certa noite, na festa que fizeram para o seu deus Dagon, que era metade peixe, metade homem, era o deus deles daquele tempo, e fizeram uma festa ali com mais de 3.000 pessoas e colocaram Sansão para divertir o povo. Então, de um homem chamado, de um homem que Deus usou, levantou para libertar o povo, para usar sua força ali, para fazer a obra de Deus, ele, de um homem de Deus, ele virou um mero palhaço, um mero bobo da corte para divertir todo aquele povo ali. Então é isso que o nosso inimigo, que o Satanás, ele quer fazer conosco. Ele quer nos enganar. O diabo, ele quer mandar pessoas para nos enganar. Tem pessoas que se apresentam na nossa vida, tem pessoas que se chegam a nós fingindo-se de amigos, fingindo de pessoas que vêm para ajudar, que nos ama, como Dalila, mas não é. É o diabo que envia para nos destruir, para nos distrair, para tirar a nossa essência, para tirar a bênção de Deus na nossa vida. Então, nós temos que estar bem atentos, espertos, firmes na presença de Deus, de forma que o Espírito Santo venha nos alertar para que nós não venhamos cair na armação de Satanás. E, continuando a história, nesse dia, Sansão disse a um moço que estava levando ele para a festa, que acompanhava, arrastando ele pela mão, já que ele não enxergava, o Sansão disse a esse menino: me coloca entre aquelas 2 colunas na festa. Foi quando Sansão abraçou a coluna e derrubou todo aquele templo, matando todos. E a Bíblia fala que Sansão, ele matou mais na sua morte do que na sua vida.
Então, o Senhor, ele sempre vai ser fiel aos planos que ele tem para cada um de nós. Ainda que seja no último dia da nossa vida, o Senhor irá cumprir todas as promessas que ele fez na Bíblia para nós. O Senhor não deixou que a história de Sansão acabasse de uma forma que ele não fosse honrado, porque até ali na hora da morte, o Senhor deu a última chance para ele vingar. Ele queria vingar pelo menos um dos seus olhos, assim a Bíblia diz. E o Senhor foi com ele e matou todos aqueles inimigos. Você vê que Deus, ele não nos abandona em tempo algum. Ainda que nós caiamos, ainda que nós tropeçamos, o Senhor nos ergue, pega-nos pelas mãos e nos sustenta e nos ergue e nos dá a vitória. Então, se você está passando por um momento assim na sua vida, que você vê que você caiu, que você tropeçou, que você errou o caminho, que você se envolveu com pessoas erradas, que você perdeu aquilo que Deus tinha dado para você, que você agora que você voltou em si, você viu que você perdeu algo tão especial, seja no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, aonde for, que você percebeu que você foi enganado como Sansão, você saiba que o Senhor pode mudar toda essa história. O Senhor pode te levantar, te fazer de novo um vencedor e cumprir as promessas dele, assim como cumpriu em Sansão, ainda que tenha sido no último dia da vida dele. Tá bom? Que Deus abençoe você com essa palavra. E se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, que você compartilhe, ative o sininho de notificação e mande para os seus contatos, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Pessoas que estão desesperadas, precisando de uma palavra, que você envie para abençoar essa pessoa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fiquem com Deus e tchau!